Amados irmãos, a todos que me ouvem, a paz seja convosco. Hoje eu gostaria de fazer com vocês uma reflexão bíblica que tem como tema a alimentação do cristão. E para isto, eu gostaria de fazer a você uma pergunta. Como o Senhor Deus nos pediu para sermos em nosso procedimento? Eu gostaria que, se você tiver uma Bíblia, abra comigo sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, onde a santa e poderosa palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Veja bem, o Senhor nosso Deus está nos pedindo para sermos santos através da nossa maneira de viver, né? O que isso significa? A palavra santo, ela significa separado. Separado do quê? Separado do mundo, separado de tudo aquilo que não agrada a Deus, separado daquilo que é contra a vontade de Deus. Então nós devemos procurar sermos santos no nosso modo de pensar, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir e também no nosso modo de alimentar, né? Porque a nossa alimentação, ela também faz parte da nossa maneira de viver, né? Mas como então nós alcançamos a nossa santificação através da alimentação? Isso basta você abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 20, o versículo 25 e 26, ele é muito claro e nos diz assim: farei, pois, a diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas. E a vossa alma não fareis abomináveis por causa dos animais ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais eu apartei de vós para tê-las por imunda. E ser-me-ei santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para seres meu. Então Deus aqui, através desses dois versículos, Ele está nos pedindo para que nós venhamos sermos santos através da nossa alimentação, fazendo a separação dos animais limpos e imundos. Essa separação, ela foi feita pelo próprio Deus. Ela está descrita no livro de Deuteronômio 14, Levítico 11. E ali Deus nos fala claramente a respeito dos animais limpos e imundos, os animais que nós devemos comer e o que nós não devemos comer. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, colocar a Deus acima de todas as coisas, nós iremos observar isso, porque a vontade do Senhor, ela deve ser soberana em todos os aspectos na vida do verdadeiro cristão, né? E diante disso, qual é a alimentação proibida por Deus mais comum nos nossos dias? Aí no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 8, é bem claro, ele nos diz assim: nem o porco, porque tem ofendida, mas não remói, imundo vos será. Não comereis da carne deste, não tocareis no seu cadáver. Então, a alimentação proibida por Deus mais comum nos nossos dias, né, a mais consumida nos nossos dias, com certeza é a carne de porco, né? É muito comum, mas isto é abominação diante do Senhor. Deus está deixando bem claro que não deveremos comê-lo e nem sequer tocar no seu cadáver. Por que Deus colocou então essas proibições, esses animais limpos e imundos que devemos e que não devemos comer? Por um único motivo: porque Ele quer o melhor para nós, porque Ele se preocupa com nós. Ele nos criou, Ele sabe como somos formados, Ele sabe como que os nossos corpos se transformaram através do pecado, e Ele sabe o que realmente faz bem e o que não faz para a nossa saúde. E como Deus, Ele sempre faz de tudo para nos ajudar. Deus é o maior amigo da humanidade. Deus, no que depende dele, Ele faz tudo que está ao seu alcance, para que o homem, independentemente se serve a Ele ou não, venha viver bem e que venha ter vida longa sobre a terra, para que venha ter a oportunidade de alcançar a salvação em Cristo Jesus, né? Mas infelizmente o próprio homem, ele não dá valor a isso. O próprio homem ignora a vontade de Deus e com isso eles acabam fazendo o que Deus não permite e fazendo mal a si mesmo, né? Mas quando nós insistimos em nos alimentarmos desses alimentos, o que nós fazemos abertamente com Deus? Isaías capítulo 65, versículo 3 e 4 nos diz assim: povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando a noite junto a lugares secretos, comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus vasos, né? Na verdade, o que o profeta Isaías, né, está descrevendo aqui, revelado por Deus, é um ritual satânico,
né? E aqui está dizendo que comer carne de porco faz parte disso. E mais, o versículo 3, povo que me irrita diante da minha face de contínuo. Então Deus está aqui nos deixando bem claro que quando nós insistimos em comermos tal coisa, nós estamos irritando a Ele. Agora eu pergunto para você, você que verdadeiramente ama a Deus, você que diz que ama a Deus sobre todas as coisas, que quer fazer a vontade de Deus, que Deus é prioridade na sua vida, você quer irritar o Senhor fazendo tal prática, né? E a que Deus compara a carne de porco? Ali Deus falou da carne de porco novamente, e aqui nós vemos uma comparação que Deus faz à carne de porco. No livro de Isaías, é só virar a página, capítulo 66, versículo 17, que nos diz assim: os que se santificam e se purificam nos jardins um após outros, os que comem carne de porco e abominação e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Veja bem, Deus está dizendo que aos olhos dele a carne de porco é tão imunda, é tão abominável quanto a carne de rato. E ele diz aqui uma coisa muito grave que a maioria das pessoas ignora. Veja bem, juntamente serão consumidos os que fazem tal coisas. Quer dizer, não serão salvos. A Bíblia também, ela nos fala que nós não devemos nos alimentarmos do sangue. Agora imagine um cristão que come sangue direto, sendo que muitos que se dizem cristão também comem, né? Come chouriço e tudo mais. Isso é abominação diante do Senhor. Você acha que quando essa pessoa estiver diante do Senhor Jesus, ela vai receber o seu galardão? Pois o próprio Senhor Jesus nos diz que no dia do juízo até os centavos não será cobrado. O que são os centavos? São essas pequenas coisas que está escrita na palavra de Deus e que os homens insistem em ignorar, insistem em passar por cima, insistem em fazer coisas abomináveis diante do Senhor e mesmo assim dá glória a Ele, louvá-lo, exaltá-lo. Diz: por isso que o Senhor Jesus dirá àquela geração: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E isso, na área da alimentação, existe várias iniquidades que praticamos diante do Senhor. É importante que nós venhamos sermos sinceros diante do Senhor. Aquele que foi chamado, ele foi chamado para fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade, né? Nós devemos fazermos a vontade daquele que nos chamou, né? Aquele que enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. Senão, como nós podemos sermos servos se nós, em vez de fazermos a vontade do nosso Senhor, nós procuramos fazermos a nossa própria vontade, né? Então isso aí é uma coisa a se pensar, né? E por que nós não devemos comermos coisas imundas? Abra comigo agora sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 43 a 47, que nos diz claramente assim: não façais as vossas almas abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não seres imundos por eles. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis as vossas almas por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Por que nós não devemos comermos esses alimentos imundos, o qual Deus proíbe? Para nós não nos contaminarmos e para não sermos imundos aos olhos do Senhor, né? Eu sei que para muitos que estão ouvindo essa mensagem aqui, isso pode ser muito chocante, né? A pessoa pode: nossa, mas eu sou imundo, eu como essas coisas tudo. Mas não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo isso, né? Agora vamos lá para a nova aliança, né? Será que o Senhor Jesus, com o seu sacrifício na cruz, ele purificou tais alimentos? Eu convido você agora para abrir comigo sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10, versículo 14, né? O livro de Atos, capítulo 10, nos fala ali também que Pedro viu, né, vamos ver Atos, capítulo 10, versículo 11. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas olha o que Pedro respondeu. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Então vamos analisar. Se o Senhor Jesus tivesse purificado tais alimentos, por que Pedro, muitos anos depois que ele havia subido ao céu, algum tempo depois,
Por que Pedro não se alimentou desses alimentos, já que era permitido? Ele, de modo nenhum, jamais comia, porque ele sabe que Jesus não purificou esse alimento. Eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês que estão me ouvindo. O sacrifício de Jesus na cruz, no Calvário, Jesus não morreu para um porco, ele não morreu por um rato, ele não morreu por nenhum tipo de animal. O Senhor Jesus morreu na cruz, no Calvário, pelo homem, pela humanidade. E mesmo assim não é para todo homem, apenas para aqueles que crerem nele e buscar fazer com ele uma aliança. Porque aqueles que o ignorarem, aquele que não procurar fazer a sua vontade, não se aliar a ele, o sacrifício na cruz, no Calvário, não vai ter nenhum valor na sua vida para essas pessoas, né? Essas são consideradas ímpios diante do Senhor, porque desprezaram o Filho de Deus, né? Então não é para todos. Então apenas os homens que creram nele e fizeram com ele uma aliança é que foram purificados com o sacrifício na cruz. Agora os animais, nenhum animal foi purificado. E Pedro, quando teve essa visão, essa voz que estava falando com ele, Pedro, levanta-te Pedro, mata e come, ele não estava, isso é um sentido simbólico, um sentido figurado, né? Ali Deus estava se referindo à permissão que Pedro deveria dar dos gentios se ingressarem na igreja. Isso quer dizer, a abertura da porta da graça aos povos não judeus. Isso aqui o versículo 28 nos deixa bem claro, Atos 10, 28. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu juntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Para os judeus, qualquer povo que não fosse judeus era considerado como um animal, como imundo. Você lembra daquela passagem da mulher cananeia? Que Jesus disse a ela, não é lícito tirar o pão dos filhos, preste atenção, e dá-lo aos cachorrinhos. Olha que Jesus se referiu àquele povo como cachorros. Por quê? Porque essa era a visão. Mas depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e depois que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne em Pentecoste, isso acabou. O Senhor Jesus, ele acabou com isso, ele próprio. Mas antes do seu sacrifício, ainda era assim. Então aqui Deus está se referindo aos gentios que iriam se ingressar na igreja, aos outros povos. E Pedro compreendeu, né? Isso, vou ler de novo o versículo 28, Atos 10, 28. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu juntar-se ou chegar a ser estrangeiro. Olha só, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Isso aqui foi quando Pedro entrou na casa de Cornélio, né? Ele falou, Deus mostrou como? Através daquele lençol, através daquela visão. E eu quero mostrar ainda para vocês um outro versículo bíblico que prova que com a morte do Senhor Jesus, esses animais eles não foram purificados. Está no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 2, né? Falando ainda das coisas que hão de acontecer. E chamou-me e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. Veja bem, se o Senhor Jesus na cruz no Calvário tivesse purificado tais animais, ele mesmo não se referia aqui à ave imunda, porque ele aqui está mostrando claramente que os animais não foram purificados com o sacrifício do Senhor Jesus na cruz no Calvário. Irmãos, nós não podemos enganar a Deus. Eu peço a vocês, por favor, não engane a si mesmo. A palavra de Deus ela é clara, ela é verdadeira. Ainda há tempo de nos corrigirmos diante do Senhor. O Senhor Jesus está voltando. E é através do conhecimento da verdade que nós nos preparamos para a volta do Senhor Jesus, né? E como os alimentos são santificados diante de Deus? Abre aí sua Bíblia agora no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 e 5. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Porque toda criatura de Deus é boa, mas não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Quando nós lemos o versículo 4 isoladamente, nós acreditamos que todo tipo de alimento é aceitável, desde que você dê a ação de graça, né? Não há nada que rejeitar. Mas o versículo 5, ele coloca aqui um critério. Veja bem, ele é aceito, não há o que rejeitar,
porque pela palavra de Deus, você vai lá no livro de Deuteronômio, capítulo 14, Levítico 11, e vê quais animais permitidos por Deus, quais animais limpos e imundos. Se o que você for comer é um animal limpo, então pela palavra de Deus ele foi aprovado. E pela oração, então você pode orar dando graças, então ele é santificado diante do Senhor. Mas se é um animal imundo, pela palavra de Deus ele foi rejeitado. E se você orar, ele não é santificado, ele continua imundo e você comete uma grande abominação aos olhos do Senhor. Quero lembrar para você que o Senhor Jesus ele disse que no dia do juízo até os centavos nos serão cobrados. E vou repetir, o que é os centavos? São as pequenas coisas na palavra de Deus que muitas vezes nós não damos importância, né? Nós não levamos a sério. Isso também nos será cobrado. No livro de Mateus, capítulo 15, né? Tem uma passagem, tem um argumento aqui que os religiosos gostam muito de usar. O que entra pela boca não contamina o homem, mas sim o que sai da boca do homem. Bom, irmão, se você for partir desse princípio, então o crente ele pode fumar maconha, porque entra pela boca e não contamina. Está certo ou está errado? O crente pode comer carne humana também, que é um canibal, porque não contamina. O que mais que ele pode fazer? Ele pode beber, pode fumar cigarro comum, então não é esse o contexto. Isso é desculpa de quem não quer entender a palavra de Deus, de quem não quer seguir a vontade de Deus. Mas vamos ver exatamente o que o livro de Mateus aqui está nos dizendo. Mateus capítulo 15, versículo 11 e o 20. Então vamos lá, Mateus 15, 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então o Senhor Jesus está deixando aqui bem claro, né? Então, o que sai da boca contamina o homem, correto. Mas sobre que assunto eles estavam discutindo? Olha, se você leu o capítulo 15 todo aqui de Mateus, do versículo 1 ao 20, você vai ver que em momento nenhum estão falando aqui a respeito de animais limpos e imundos. Mas o versículo 20, ele fecha a questão. Olha o que está dizendo. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isto não contamina o homem. A discussão aqui é sobre o fato de comer sem lavar as mãos, porque os fariseus, eles tinham o costume de lavar as mãos antes de se alimentar e tudo. Mas Jesus, com seus discípulos, eles não tinham esse costume. Então eles foram chamados a atenção pelos fariseus. Então o Senhor Jesus estava aqui explicando a eles, né? O caso em questão aqui não é animais limpos e imundos. Porque se nós formos então levar exatamente ao pé da letra o que está escrito aqui em Mateus 15, 11, o que entra pela boca não contamina o homem, então nós vamos voltar a repetir, né? Então o homem pode fumar maconha, pode fumar cigarro comum, pode ser um canibal, ele pode beber, pode se embriagar, porque nada disso vai contaminar o homem, né? E pode até comer chumbim, porque não vai contaminar, é o que está escrito. Mas nós temos que ser justos, temos que ser fiéis ao Evangelho. Nós não podemos tirar um versículo fora do contexto para poder criar em cima dele uma doutrina, ainda mais uma doutrina falsa. Se você verdadeiramente ama a Deus e quer servi-lo em espírito e em verdade, por favor, renda-se à palavra de Deus. E para finalizar, eu quero dizer para você por que Deus nos pede todas essas coisas. Abre comigo aí, por favor, a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Olha o que Deus nos diz. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Está vendo? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus não habita em lugar imundo. Lugar imundo é para o espírito maligno. Deus quer que nós venhamos nos santificarmos através da obediência da sua palavra. Eu digo para você, o Senhor Jesus está voltando, ainda há tempo.
Prepare a sua vida e vamos todos nos esforçarmos para sermos santos em todo o nosso proceder. Eu deixo para você essa reflexão. Que Deus abençoe grande e poderosamente, em nome do Senhor Jesus, Senhor Yeshua Mashiach. Amém.